Bom, boa tarde a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer à comissão organizadora, em especial a Melissa Pereira, pelo convite para falar sobre a nossa experiência com navegação de pacientes com câncer. Bom, para falar sobre navegar pacientes com câncer, há alguns fatos que nós precisamos lembrar, como, por exemplo, que a jornada desse paciente ela é extremamente assustadora e ela é estressante, que nesse período o paciente precisa tomar uma série de decisões que podem alterar e vão alterar completamente as suas vidas. O nosso sistema de saúde, por um outro lado, ele é fragmentado e isso acaba impactando no aumento do sofrimento desse paciente e família. Pela fragmentação, o paciente acaba tendo dificuldades para ter acesso ao tratamento especializado em oncologia, o que por sua vez gera atraso para o tratamento necessário, que por sua vez gera mais ansiedade e insegurança com o seu futuro. Então, para ilustrar, eu trouxe para vocês um modelo de cuidado sem navegação com câncer, quando o paciente se encontra ali no meio sozinho, quase que praticamente tentando bombardear tudo que vem ao seu redor para tentar conciliar comunicação com a equipe médica, demais profissionais de saúde, com a operadora de saúde ou com o próprio Sistema Único de Saúde, com o seu hospital de tratamento. E quando nós olhamos no círculo maior, por um outro lado, quando nós pensamos no modelo de cuidado com um enfermeiro navegador, o enfermeiro navegador consegue costurar essa colcha de retalhos e as peças começam a se encaixar, com o paciente e família ao centro, o enfermeiro navegador coordenando todo esse cuidado, todo esse sistema e linkando todo o caminho do paciente no que diz respeito ao serviço de saúde, à sua equipe de saúde e operadora de convênios ou Sistema Único de Saúde em termos processuais. A Cibele já trouxe um pouquinho para a gente sobre os benefícios do enfermeiro navegador e é por isso que a gente chama tanto navegar, né? Então, a literatura já mostra para nós que em diversos estudos com pacientes com diversos tipos de câncer, o benefício é comprovado. Então, principalmente quando nós pensamos em diminuição de intervalo de tempo entre aparecimento de sintomas e diagnóstico, entre diagnóstico e início de tratamento, em menores taxas de atendimento em emergência e internações, como a Cibele também nos trouxe, com maiores índices de satisfação de pacientes e dos profissionais de saúde. Então, a equipe multiprofissional trabalha mais engajada e mais satisfeita porque consegue perceber o benefício da sua atuação com o paciente. A custo-efetividade que se comprova e o fato da navegação proporcionar um processo de melhoria contínua da instituição de saúde. Quando nós pensamos, então, mas como eu vou navegar? O que se tem de modelo? Basicamente, nós podemos navegar baseado na doença, então, câncer específico, eu navego pacientes com câncer de mama, de pulmão, de cólon ou de próstata. Eu posso navegar esse paciente por faixa etária, por uma idade específica, então, navegarei só crianças e adolescentes, ou então adultos jovens ou idosos. Ou eu posso navegar por fase do contínuo do câncer, como a Cibele nos trouxe. Então, as fases entre o screening e o diagnóstico e o tratamento ativo, a sobrevivência, que seria a convivência livre da doença, e o recrutamento para a pesquisa clínica. O que se viu numa pesquisa publicada pelo Advisory Board em 2017 é que o que é mais comum em termos de modelo é navegar por sítio de doença. Quando nós olhamos, então, qual que é a experiência brasileira em navegação de pacientes, a primeira publicação que nós temos, ela vem do Hospital Moinhos de Vento, que publicou no Clinical Journal of Oncology Nursing, em 2019, a sua experiência. Tratou-se, então, de um estudo retrospectivo com 273 pacientes portadores de câncer de mama tratados no Hospital Moinhos de Vento. Então, o modelo deles também era navegar por sítio de doença. Foram navegadas as pacientes no período de junho de 2016 a julho de 2017, perfazendo aí 13 meses, e os resultados que essa navegação apresentou foram a redução do intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, de 24 dias pelo controle histórico deles de 2015 para 18 dias em 2017, e 97% de pacientes satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento prestado pelo enfermeiro navegador. Então, diante de tudo isso, como que nós podemos implementar a navegação de pacientes, né? Então, o livro da OMS ele traz muito bem isso. É necessário avaliar todo o sistema e sua instituição, processos atuais, no ambiente hospitalar e também no ambulatorial, porque nós acompanhamos a jornada desse paciente, essa interface é constante, delineamento claro do escopo e das funções do navegador, para não haver sobreposição de trabalho e nem ruídos de comunicação, ter uma liderança dedicada do programa de navegação faz muita diferença quando do apoio, do suporte, do endosso das iniciativas e dos processos,
ter um desenho sistemático de fluxos e processos que vão vir extraídos desse mapeamento da instituição de saúde, trazendo estrutura e recursos institucionais. Isso perfaz 80% do programa. Então, quando nós pensamos, eu vou montar um programa de navegação, por onde eu começo? Comece pelo seu mapeamento e pelo seu desenho sistemático de fluxos e processos. Isso te garante 80% da implementação do programa. E os outros 20%, então, ficam a cargo do mapeamento da jornada do paciente com a doença que será navegada. Mapeando essa jornada, você consegue identificar quais são as lacunas para esse atendimento e, a partir disso, criar algoritmos eficazes e úteis para a sua navegação. E a avaliação do paciente, por último e não menos importante, lembrar que o cuidado centrado precisa ser centrado no paciente e família, e através da avaliação do paciente, nós conseguimos informar os membros da equipe sobre potenciais problemas. E o que é muito importante lembrar de tudo isso? Que nem todo paciente com câncer precisa necessariamente ser ou quer ser navegado. No entanto, todos devem estar cientes da existência da navegação e ter acesso a esse processo em qualquer momento. Então, como que eu começo? Preciso definir um modelo de navegação e qual que é a estrutura que eu tenho. Sítio específico, fase do contínuo, se eu vou navegar esses pacientes, quais são os critérios que ele precisa preencher para ser elegível para navegação. Eu preciso ter informação acurada sobre o sistema, sobre como ele vai navegar, sobre informações de doença e de tratamento atualizada e disponível, seja por e-mail, seja por algum formato eletrônico, seja em papel impresso. Preciso mapear minha rede de apoio, porque o enfermeiro não consegue navegar sozinho, ele depende também de um trabalho administrativo, de um concierge, de outros apoios. E preciso mapear e ter domínio de todas as informações referentes a esse paciente. Quais foram os pontos críticos da jornada que eu identifiquei? Existe alguma lacuna na linha de cuidado desse paciente com esse tipo de câncer? Diante disso, eu implemento as melhorias dos fluxos assistenciais. E é muito importante a experiência, né, própria vivida. Esses fluxos precisam ser consensuados entre as partes. As partes precisam estar confortáveis e comprometidas com a implementação desses novos fluxos. Deve levar em consideração interesses e estratégias institucionais. Isso é muito importante. Não é incomum, infelizmente, nós ouvimos histórias de colegas que tentaram implementar 1, 2, 3 vezes e não conseguiram na sua instituição. Muitas vezes porque os interesses e as estratégias institucionais acabaram sendo deixados de lado. E estabelecer desde o início quais são as suas metas e indicadores. E é importante ter pelo menos 3 tipos de indicadores. Um institucional, um de desfecho clínico e um que fale sobre a experiência do paciente com a navegação. Então, como que nós fizemos, né? Nessa instituição privada, houve um alinhamento da alta gestão até a microgestão. Então, as superintendências médicas, assistencial e de operações foram envolvidas. Tínhamos alinhamentos periódicos, quinzenais no início, mensais ao final do piloto, e sempre caminhando na mesma direção, consensuando as decisões. O mapeamento dos processos e dos fluxos foram feitos e as dores foram ouvidas, porque muitas das vezes também a equipe está insatisfeita com algum tipo de processo que não necessariamente perfaz 100% da navegação, mas se eu não consigo consertar esse processo, dificilmente eu vou ter aquele profissional aderindo aos demais processos da navegação. E as necessidades que as equipes e os próprios pacientes e acompanhantes trazem e relatam sobre essa jornada do câncer. As equipes do Centro de Oncologia estavam muito motivadas com a navegação, então isso a gente também vê na literatura que é super importante, você começar o seu piloto numa área, numa especialidade ou com uma equipe que de fato esteja com vontade de fazer. E o nosso modelo escolhido foi navegar da fase do screening, passando pelo diagnóstico até o início do tratamento. Nós fizemos as melhorias de processo dentro da realidade, então é muito importante trazer para a sua realidade o que é possível e o que não é possível fazer, e dentro daquilo que não for possível, você ter um plano de superação dessa barreira institucional. Definimos os indicadores que, a princípio, no piloto, foram só indicadores de intervalo de tempo. Nós queríamos diminuir o nosso tempo entre suspeita, diagnóstico e início do tratamento. Escopo do navegador definido, contratamos um profissional e treinamos esse profissional para a navegação. Feito isso, nós então fizemos um alinhamento com todas as equipes envolvidas nessa trajetória do paciente, desde a suspeita ao diagnóstico ao início do tratamento, elaboramos os critérios de elegibilidade para que esses pacientes fossem navegados, baseado em marcadores, resultados de exames de imagem e de endoscopia e colonoscopia. A partir daí, a equipe do PA, do pronto atendimento, né, Centro de Diagnóstico e Internação, foram treinadas quanto a esses critérios e como acionar a navegação desse paciente. E
Ao aparecimento desse paciente, o navegador precisava confirmar alguns critérios. É o primeiro diagnóstico, a primeira suspeita de câncer? Sim. O paciente deseja ser navegado pela nossa equipe, da nossa instituição? Sim, a navegação começa. O paciente, ele é o primeiro diagnóstico? Não, ele já tem uma história de câncer. Se ele já tem uma história de câncer, ele já tem uma equipe? Então, quando a gente pensa em sistema privado, a gente tem as equipes, né? Diferente do SUS, que o paciente é usuário do SUS. Então, precisa muito ter esse cuidado para não ter ruído entre equipes também. Então, já tenha uma equipe que cuida de você, não segue com a nossa navegação se ele aceitar. Se tiver, nós podemos oferecer a navegação se o médico que assiste esse paciente concordar. Bom, feito isso, então, qual que foi uma outra medida muito importante para que a gente conseguisse seguir? Que o enfermeiro navegador tivesse um ramal dedicado. Então, era um ramal que, na verdade, é um celular, né, um ramal móvel, e toda a instituição tinha conhecimento desse ramal para acionamento desse navegador. Esse navegador ficaria com esse ramal, então ele trabalhava no sistema ambulatorial, né, de segunda a sexta, em horário comercial. Se o acionamento fosse feito fora do horário comercial, então essa ligação era direcionada para o celular da retaguarda da equipe da oncologia. Então, o que esse navegador fazia a partir do momento que ele era acionado? Ele passava a monitorar o caso, a evolução desse paciente, ele buscava prazos limites para agendamento e liberação de resultados de exames diagnósticos menores. Por quê? Porque também instituições privadas podem trabalhar com acordos comerciais. Então, por exemplo, o nosso laboratório de anatomia patológica, ele não é do hospital, ele é um terceiro. Então, eu preciso negociar esse tipo e consensuar esse tipo de prazo. Isso é muito importante. Fazia as orientações iniciais do paciente, como no processo de enfermagem, e fazia todo o segmento, desde então, do início da navegação, até que ele iniciasse o tratamento. Iniciou o tratamento, o caso era passado para as enfermeiras da infusão ou para acompanhamento de pacientes em tratamento oral, e a navegação terminaria nesse momento. E, claro, definir os indicadores. Então, precisávamos registrar uma planilha de Excel, né? A gente não tinha plataforma, não temos ferramenta ainda para navegação, mas um Excel resolve muito bem. Então, o paciente entra nessa planilha a partir do momento que a navegação é acionada e nós começamos a mapear todas as datas. Avaliação da oncologia, exames diagnósticos, liberação de laudo, definição de tratamento e início de tratamento. Então, a onco da escala da retaguarda era responsável por esses pacientes. E aí, nós também estabelecemos o quê? Prazos para que a avaliação da oncologia fosse realizada. Porque muitas das vezes, quando nós mapeamos a jornada, nós vimos que algumas lacunas de tempo se perdiam justo nessa fase. Então, quando nós olhávamos acionamento em horário comercial, o oncologista necessariamente precisaria avaliar esse paciente em até 1 hora do acionamento. Se esse paciente tivesse um desfecho de alta, do pronto atendimento, esse paciente deveria ter os exames solicitados pelos médicos realizados em até 3 dias e um retorno com o médico oncologista em até 7 dias na posse dos resultados dos exames, pensando em agilizar esse intervalo de tempo entre suspeita e fechamento diagnóstico. Se ele fosse internado, então seguiria a rotina da internação, ok, nós temos a equipe disponível 24 horas. Se o acionamento fosse feito fora do horário comercial, o médico poderia sim fazer uma primeira avaliação por telefone, ok? Porém, se esse paciente cursasse com alta, ele precisaria retornar no ambulatório em consulta presencial em até um dia útil. E se esse paciente cursasse com a internação, esse médico precisaria necessariamente passar a visita em até 12 horas corridas da avaliação por telefone. Bom, então, como que nós podemos navegar? Então, pautado nessa linha do cuidado, então, nós fizemos toda essa trajetória baseado em qual é a diretriz internacional para investigação, diagnóstico e definição de plano terapêutico para esses pacientes. Lembrar que o enfermeiro navegador, ele também exerce a sistematização da assistência de enfermagem. Então, ele vai ter uma avaliação inicial, ela é crítica para a definição do plano de cuidado centrado no paciente e família e também para identificar as possíveis barreiras ao cuidado. Bom, os fluxos devem favorecer, todos os fluxos desenhados precisam favorecer, então nesse momento de piloto, a cada semana nós reavaliávamos se aquele fluxo realmente funcionava na prática e ajustes finos eram feitos praticamente semanalmente. Então é necessário que tenhamos clareza sobre os processos e as necessidades do paciente que você está navegando. Então nesse contexto de pandemia é muito importante avaliar qual a melhor maneira de comunicação. A comunicação efetiva é uma competência essencial do enfermeiro navegador. Então esse paciente ele necessita de um segmento por atendimento presencial. Eu posso fazer um follow-up dele com contato telefônico, ele se comunica bem por e-mail, prefere o e-mail, não gosta de atender o telefone, enfim, tudo isso é acordado e consensuado com o paciente para que a gente possa favorecer uma comunicação mais eficaz.
E o mais importante aqui são os registros e os reportes, né? Então, nós falamos da planilha de Excel brevemente, esses registros eles precisam acontecer, eles precisam ser monitorados semanalmente. Então, ao início, nós avaliávamos todos os dados imputados semanalmente. O reporte era feito oficialmente mensal, com a planilha e com os números. Havia reuniões semanais com gestores diretos e mensais com a alta gestão, com a superintendência, acompanhando sempre os indicadores. Então, quando nós olhamos para o resultado do projeto piloto, então houve praticamente 3 meses de navegação, entre outubro, novembro e dezembro de 2020. A navegação ela foi reativa, então nós apenas navegamos pacientes provenientes do pronto atendimento para os quais o pronto atendimento acionasse a navegadora. Tá? Então, se não houvesse o acionamento, a navegadora não entraria no caso. Okay? Tudo isso foi um processo pensado, uma estratégia institucional para sensibilização dos profissionais do pronto atendimento. Nesse período, houve 35 pacientes diagnosticados com câncer, diversos tipos de câncer, que foram monitorados, porém só 8 foram navegados. Então, dos 35 pacientes que tiveram aqueles critérios, né, que foram pré-definidos, que foram estabelecidos e que acabaram confirmando um diagnóstico de câncer, apenas 8 haviam sido acionados desde o momento da suspeita. Bom, o que o projeto piloto trouxe de resultado? Uma redução no intervalo de tempo entre o screening e início de tratamento de 25 dias para aqueles pacientes sem navegação, esses 35 menos 8, 27, para 15 dias com os pacientes com navegação. Então, é uma diferença significativa, um ganho de 10 dias em termos de diagnóstico e início de tratamento. Quais foram os pontos críticos nesse período de navegação? Bom, negativo, foi realmente um acionamento baixo da enfermeira navegadora e isso nos mostrou que nós precisávamos trabalhar melhor um apoio institucional. Então, diretrizes institucionais que nos trouxessem uma forma de amarrar esse acionamento e, positivamente, os acordos que nós conseguimos fazer com o serviço de anatomia patológica, com os testes moleculares e com o centro diagnóstico por imagem para agendamentos, com um regime de Fast Pass e para uma liberação de laudos também otimizada. Bom, então, em termos de avaliação desses resultados, o piloto ele foi bem avaliado, estratégica e assistencialmente. Foi prevista uma segunda onda para a consolidação da navegação, com a inclusão da avaliação da satisfação dos pacientes navegados, já que agora nós poderíamos abordá-los, com novos fluxos institucionais desenhados e desenvolvimento de customizações no sistema, que permitiria, então, o aumento do número de pacientes navegados reativamente, que é esse modelo, então, via acionamento da navegadora, e o início da navegação proativa. Então, a partir do momento que um paciente fosse identificado com os critérios de navegação, o enfermeiro poderia, com respaldo institucional, abordar proativamente esse paciente e oferecer a navegação. E para uma terceira onda, então, foi planejada a navegação de pacientes em tratamento ativo. Uma vez que a navegadora de diagnósticos entregasse esse paciente, passasse esse plantão para o início do tratamento, um novo navegador seria a referência desse paciente. Infelizmente, a gente não tem os resultados dessas novas fases ainda disponíveis. Bom, independente disso, acho que a mensagem que fica é que o importante realmente é navegar e checar sempre a direção para evitar naufrágios, né? E quando nós falamos checar a direção, é competência e escopo do navegador, qual é o modelo de navegação que você está seguindo e como está a gestão do seu piloto, baseado nos indicadores. Lembrando sempre que nenhum paciente com câncer deve ficar sem tratamento, nenhum paciente com câncer deve sofrer um atraso no tratamento que diminua a sobrevida e nenhum paciente deve ir à falência pelo diagnóstico e tratamento do câncer. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigada.